Olá turma, tudo bem? Vamos dar seguimento então ao nosso conteúdo, às nossas discussões sobre o pensamento jurídico-político brasileiro. Em grande medida, como eu já introduzi para vocês na semana anterior, muito mais do que nos concentrarmos apenas em alguns institutos ou algumas produções de natureza legislativa, jurídica, política, e aqui político pensado como objeto e resultado da atuação perante o Estado, ou na governança do Estado, a nossa proposta aqui é muito mais nos concentrarmos em grupos de pensamento, e por grupos de pensamento a gente retoma um pouco aquilo que conversamos na semana anterior, que é buscar identificar, e com isso essa identificação não significa necessariamente que as coisas são boas ou ruins, ou que a gente tem que dar esse tipo de classificação para elas, mas compreender e identificar grupos, estruturas de pensamentos, ou seja, ideias que sejam mais ou menos uniformes dentro ou a partir de alguns grupos que podem ser sociais, podem ser associativos. Então vamos pensar, pode fazer parte de um núcleo de indivíduos que faz parte de um determinado destacamento social. Vamos pensar mulheres que são mães solteiras numa região X do país, ou a gente pode estar falando de indivíduos que têm algum tipo de formação, enfim, quando a gente fala em grupo social, a gente está falando desse tipo de recorte. Então, quando falamos em um pensamento hegemônico ou mais ou menos uniforme, não significa que todos os indivíduos que participam daquele grupo necessariamente compartilham dessa ideia, mas de alguma forma eles têm algum tipo de comunicação e ou essa ideia tem origem nesse grupo e na própria estrutura e formação desse grupo de indivíduos. Essa é uma ressalva importante, especialmente relativo ao tema que a gente vai discutir hoje, e não pretendo ser muito longa com vocês, até porque é algo que deve causar algum desconforto para algumas pessoas. Quando eu digo desconforto, de maneira nenhuma quero que vocês tenham surtos ao assistir o vídeo, mas o próprio termo do que a gente vai falar hoje, ele causa um certo pudor em uma parte considerável dos indivíduos. Quando a gente nomeia alguma coisa, um grupo de indivíduos, de pessoas ou uma estrutura, seja ela qual for, de elite, né? Deve ter observado que o tema de hoje é a política imperial e a formação de uma elite imperial. Isso sempre causa algum pudor em umas pessoas. Quando a gente fala em elite, sempre a gente entra numa relação, ou muitas pessoas têm ressalvas com relação às questões economicistas, algo do tipo, não, mas isso é coisa de gente da oposição, isso é coisa de revolucionário, isso é coisa de quem quer derrubar o sistema. Enfim, a gente muitas vezes observa que ao tratar a temática da formação de elites em sociedades, nós muitas vezes escorregamos para essas discussões de conflitos entre grupos sociais, e aqui não é nada disso que a gente vai discutir. A gente não quer de maneira nenhuma apontar ou dizer que, nossa, o Brasil é bom ou ruim, umas coisas são boas ou ruins, ou chegamos aonde chegamos de forma boa ou ruim, porque é culpa, responsabilidade de um grupo ou de outro, ou porque nós fomos coordenados e gerenciados por A, B ou C. Então, não é nada disso. Se eventualmente essa é a expectativa de vocês, calma, vamos dar um passo atrás e vamos ver um pouco do que a gente pretende discutir. Bom, para a gente conseguir primeiro determinar e compreender o que é essa noção de elite, vocês já devem ter observado, nós vamos usar como um autor bastante fundamental para as nossas discussões o historiador José Murilo de Carvalho, e é bem interessante porque ele faz algumas relações teóricas bem amplas, né? Ele discute desde teóricos mais clássicos até fundamentações e atividades mais contemporâneas, mais recentes, mais atuais. E é bem interessante porque ele não tem muita preocupação ou não tem assim uma intenção necessária de se vincular a um grupo A, B ou C ou algum tipo de teoria X, Y, Z. A ideia dele basicamente é descrever fenômenos, e isso é bastante interessante. Então, quando ele aponta ou quando ele vai explicar ou vai determinar o que é a existência ou a composição de uma elite imperial, ou seja, um grupo de indivíduos que de alguma forma vai ser responsável ou vai ter a atribuição, o poder, a autoridade de coordenar e gerenciar os atos de Estado durante o período imperial, ou se não vão ser as pessoas responsáveis por gerenciar esses atos de Estado, mas vão ter uma influência bastante grande sobre isso. Ele não está fazendo um juízo de valor se isso é bom ou ruim, se essas pessoas são adequadas ou não, se elas são justas, se elas são injustas, se elas são democráticas, antidemocráticas. Não é essa a discussão. Ele faz um reconhecimento óbvio, aliás, uma parte considerável dos cientistas políticos simplesmente chega a uma conclusão de que
toda e qualquer comunidade humana vai ser composta por algum grupo que domina, algum tipo de composição de indivíduos que tem autoridade, que tem poder, que vai exercer essa autoridade e poder de alguma forma, e outros que vão ser comandados ou que não vão ter tanta voz ativa. Então, é um pouco essa dicotomia inicial que a gente vai discutir. Bom, partindo dessa ideia, então, e quando ele fala em composição dessa elite, esse é um fenômeno bastante importante e que nos dá uma luz, né? Nos dá aí, enfim, uma dica bem importante, bem interessante daquilo que a gente vai discutir na sequência e como que vai permear, né? Enfim, um pouco como o desenvolvimento desse nosso conteúdo vai se dar e vai começando a ficar um pouco mais claro para vocês. Mas sem a gente se gastar muito tempo ou dedicar muito tempo a essa grande explicação introdutória, vamos olhar um pouco realmente qual é a composição desse grupo de elite. E quando a gente fala em elite, se a gente está falando no caráter social, volto a dizer, isso muitas vezes pode ser visto como algo um pouco, nossa, não quero falar sobre isso, não quero discutir quem são essas pessoas, mas se a gente fala em pelotão de elite de um grupo de maratonistas, todo mundo pensa, nossa, eu quero fazer parte desse grupo, afinal de contas, são aqueles que vão partir na frente, é bastante provável que esteja entre esses indivíduos aquele que vai subir ao pódio ou aqueles que vão subir ao pódio. Portanto, quando a gente pensa no termo elite, a gente está basicamente se referindo a esse grupo destacado de pessoas que vai ter, novamente, um destaque. E se estamos falando aqui de política imperial ou qualquer tipo de política, naturalmente serão esses indivíduos. Perfeito? Então, só para a gente deixar bem essa ressalva e ninguém aí ter muitas expectativas muito frustradas. Bem, pensando a partir da relação e da experiência imperial brasileira, como boa parte de vocês devem lembrar das aulas passadas de história da vida de vocês, seja no ensino fundamental, médio ou mesmo do curso superior, vocês devem lembrar que nós temos uma forte herança portuguesa por motivos bastante óbvios. Né? Não tanto aquela obviedade do tipo, somos assim porque viemos de Portugal, mas sim, é óbvio que pelo sistema de colonização português no Brasil, é bastante provável e até meio óbvio imaginar que nós guardamos uma série de relações e, enfim, sincronias com o sistema português. E isso é especialmente relevante, porque vocês devem lembrar lá do passado distante, Portugal foi, se não o primeiro, pelo menos um dos primeiros estados modernos. O que significa isso? Vai ser uma das primeiras nações europeias, uma das primeiras nações ocidentais que vão se identificar com o conceito de território fechado, povo único, língua unificada, sistema jurídico, governo unitário. Ou seja, é um grupo social, um grupo de indivíduos que identifica-se como parte de um todo. Né? A construção, se a gente for colocar de maneira bem simplista, de um país. Isso acontece lá em meados dos anos 1380, portanto é bastante cedo. Quando eu digo cedo, isso é muito antes das demais monarquias e estruturas sociais europeias que vão basicamente se desenvolver a partir dos anos 1500, 1600 e assim por diante. E essa estrutura portuguesa, essa experiência portuguesa ter sido tão precoce, ter sido tão pioneira, trouxe vantagens e desvantagens. E aqui por vantagens e desvantagens a gente está de alguma forma colocando um peso moral, mas vantagens no seguinte sentido: foi muito mais fácil, é muito mais rápido para eles conseguirem estruturar exércitos, expansões territoriais. Não é por acaso que Portugal e Espanha são os primeiros países a se tornarem unificados e vão ser os que vão se lançar na exploração ultramarina. Não é segredo nenhum, isso, né, é de conhecimento já bastante bem estruturado na modernidade e na contemporaneidade. Essas são algumas das coisas, digamos, positivas e interessantes. O que tem de desvantagem, vamos pensar assim, ou de não tão simpático, se a gente for tentar trazer isso para a nossa experiência atual, é o fato de que essa experiência ter sido, essa formação, essa centralização, ter sido tão precoce, e quando eu digo precoce, ter sido lá em meados do século XIV, fez com que a organização interna dos grupos sociais, Portugal e Espanha, portanto na experiência da Península Ibérica, guardava muitas proximidades com os regimes de poder e autoridade feudais e senhoriais. E quando eu falo isso em desvantagem, longe de mim, gente, dizer qualquer coisa do tipo Idade Média foi ruim, a estrutura feudal era horrível, algo do gênero. Mas, obviamente, todos vocês devem ter essa noção de que essas relações de natureza muito pessoal, esses compadrismos e todas essas reorganizações que eram muito próprias das relações feudais e senhoriais, sendo mantidas numa estrutura de Estado que é muito maior e não só num grupo de indivíduos de 1.000, 2.000 indivíduos, é claro que é bastante mais difícil de coordenar. Isso significa, então,
que para gerenciar o Estado era necessário que o monarca, o rei ou o nome que ele fosse ter, estabelecesse relações com muitos indivíduos para distribuir pequenos poderes que se conectassem às pessoas. Então, a gente tem aí a presença de uma burocracia bastante grande, é daí que surge essa necessidade de ter muitos cargos. Quem que vão ser as pessoas que vão exercer esses cargos? Uma nobreza. A nobreza que basicamente fazia parte desse grupo de apoio, né, essa tropa de choque dele. Aquilo que eventualmente nos demais estados modernos europeus vão ser identificados como uma burguesia comercial, ou um grupo de parlamentares, ou eventualmente uma estrutura, um conjunto de indivíduos letrados com formação, sei lá, superior, alguma coisa nesse sentido, na experiência portuguesa e espanhola acaba sendo restrito ou muito mais direcionado para essa nobreza presente, até pela estrutura de organização que o Estado português vai ter, que é decorrente de uma guerra. Então, basicamente, essa nobreza que teve bastante dificuldades de subsistência após o final dessa guerra, né? Então, no encerramento desse conflito com a expulsão dos árabes, passa então a ter uma necessidade muito grande de relação e subsistência pela própria coroa, diferente de outras estruturas sociais de apoio da monarquia em outros países europeus, como vai acontecer na França, como vai acontecer na Inglaterra, como vai acontecer nos estados germânicos, na Itália e assim por diante. Na experiência portuguesa e espanhola, basicamente a nobreza vai passar a receber uma série de cargos, passar a exercer funções públicas e basicamente eles vão viver dessa forma. Quando a gente transporta essa realidade para o Brasil, e esse transporte de realidade se dá pelo sistema colonial e depois da independência pela manutenção da monarquia, a gente vai reproduzir esse modelo de forma mais ou menos idêntica. Ou seja, de alguma forma, a gente vai olhar, por exemplo, o Brasil lá em 1822, né? Portanto, já no meados do século XIX, portanto, com uma série de outras estruturas econômicas, sociais, políticas, jurídicas, institucionais, mundiais, totalmente diversas, mas que ainda guarda relações e estruturas e formas de autoridades e relações entre indivíduos muito próximas das relações medievais feudais. Portanto, é um pouco como se a gente fosse ver o sistema político, ele está um pouco desajustado do que é, vamos pensar, a estrutura mundial geral. Então, esse é o ponto de contato, enfim, quando a gente olha para esse grupo de pessoas que exercem essas funções de poder, basicamente é esse tipo de pessoas, né, ou essa estrutura, ou esse grupo que vai fazer parte disso. Bom, no final das contas, ao fim e ao cabo de tudo isso, quando a gente olha para uma política imperial, especialmente para uma elite brasileira, esse fenômeno de transição, essa forma de se fazer a unificação portuguesa, a maneira como a gente vai ter o sistema colonial brasileiro, que é resultado do sistema português, que mantinha uma concentração de poderes na monarquia portuguesa. Basicamente, o que se observa é que esse grupo, ou esse conjunto de indivíduos que de alguma forma tem uma forte influência sobre a existência do Estado, vai ser composta não por uma elite ou por vamos pensar, um grupo que se destaca pelas relações econômicas, pela propriedade, ou por serem mais inteligentes, ou por serem mais filosóficos. Não, basicamente vão ser os indivíduos que participam do governo do Estado, pessoas que têm algum tipo de cargo público. Então, passa a ser algo bastante corriqueiro que essa elite política, ou seja, esse grupo destacado de indivíduos que tem uma forte influência, que vai se exercer, enfim, a potência, a pressão, a forma como as coisas funcionam, vai basicamente ser composta por indivíduos do funcionalismo público. Então, aqui funcionalismo público pensado em todas as suas vertentes, desde a pessoa que é responsável por ter a chave do cofre do erário da coroa, até o fulaninho que acende o poste na frente lá do Paço Imperial. Então a gente está pensando em toda qualquer pessoa, qualquer indivíduo que tem algum tipo de conexão com o Estado. E vocês podem até estar pensando, bom, mas é meio óbvio isso, né? Que as pessoas que têm cargos, de alguma forma, se destaquem politicamente. A questão é que isso não é uma obviedade. Para nós isso parece uma obviedade porque é o nosso modelo, né? A maneira como a gente conseguiu se desenvolver, a maneira como a gente conseguiu construir. Mas um fenômeno que daí, aí sim é o pulo do gato, é pensar que quem vai fazer parte desse grupo de funcionários públicos, que é claro, durante 300, 400 anos, não vai ser necessariamente e sempre o tempo todo composto por grupos de uma nobreza, ou seja, não vão ser pessoas que todas têm a mesma origem social, não vão ser sempre os filhos dos barões,
ou os indivíduos que de alguma forma têm alguma origem nobre. Um grupo de funcionários públicos que vai ser bastante inchado, sempre bastante presente, desde o período imperial, ele, na maior parte das vezes, vai ser composto também por uma pequena burguesia ou por um grupo de comerciantes. Uma forma de ascensão social no Brasil é, essencialmente, participar do funcionalismo público. Ele é um cargo muito estável, uma forma de remuneração muito estável, uma forma de subsistência muito estável. Algo bastante diverso de outras experiências europeias. Quando a gente olha para o funcionalismo público, por exemplo, de países como a França, como a Inglaterra, como a Prússia, como o norte da Itália, as repúblicas do norte da Itália, a maior parte desses indivíduos que têm algum tipo de posicionamento político, vamos pensar o parlamento, membros do Senado, membros dos ministérios, são pessoas que fazem ou exercem a função política além da sua atividade de vida. Então são grandes proprietários de terra, são indivíduos que são dotados de grande potencial comercial, ou tem algum tipo de atividade liberal, então algum profissional liberal, seja médico, seja advogado, seja engenheiro, alguma coisa nessa linha, banqueiro, enfim. Portanto, a experiência portuguesa e, por via de consequência, brasileira, os nossos políticos, vamos pensar, essa elite política, esse grupo de indivíduos que participa dessa gerência geral do Estado, dessa organização geral do Estado, é basicamente formada por pessoas que vivem disso eternamente. E quando eu digo eternamente, majoritariamente, o grupo de indivíduos que faz parte da classe política vive de ser político. Eles não têm outra atividade profissional ou outra forma de remuneração. A família do fulaninho que é alferes, ele é alferes, ele não é outra coisa na vida. O fulaninho que é cartorário, que é uma instituição pública e vinda do Estado, a família dele vive disso, ele não tem outra renda, ele não tem outra forma de subsistência. Isso vai ser um fenômeno muito, muito, muito expressivo, porque é claro que a expertise para exercer, o conhecimento para exercer essas funções se dá pelo treinamento. As pessoas não nascem sabendo como funciona a função pública, elas precisam aprender como fazer isso. Receber a atribuição de ser responsável por abrir e fechar o cofre da coroa todos os dias, de alguma forma exige um treinamento. Tudo bem que não deve ser um treinamento muito complexo, mas tem aí uma série de procedimentos, uma série de rituais, enfim, lembrando sempre que nós temos uma relação muito ritualística, A função burocrática, por definição, ela carece e prescinde disso. Bom, a partir dessa ideia, então, esse próprio treinamento, essa formação, essa existência desse grupo de indivíduos entre eles vai fazer com que gradativamente, ou seja, de maneira bastante permanente, bastante estável, esses indivíduos façam parte dessa classe e passem a comungar de pensamentos muito parecidos. Ou seja, eles fazem parte de um grupo social, de um grupo profissional que vive, pensa, come, dorme, existe, trabalha e estuda pensando mais ou menos as mesmas coisas. Isso, se a gente colocar, e veremos na sequência, temos aí outros fatores que agregam elementos de uniformidade nesse sentido, que vai ser a formação universitária em direito em lugares exclusivos, o fato de não termos uma pluralidade de formação superior também vai ser um fator que contribui para isso, mas num primeiro momento nos concentrando especialmente nessa experiência imperial e mais destacadamente naquilo que se reflete ali ao longo do século XIX, após a independência e até a proclamação da República, nessa experiência aí de quase 70 anos de período imperial autônomo brasileiro, é bastante destacado imaginar que, essencialmente, o grupo de indivíduos que faz parte da relação política, ou seja, os mais altos cargos, as mais altas atribuições da função do Estado, é atribuído essencialmente para pessoas que têm função pública profissional. Não é exatamente um chefe do exército porque ele é general. Ele vai ser um chefe de exército ou um fulano que vai fazer parte do Ministério de Defesa, não tanto porque ele é militar, mas muito provavelmente porque ele tem algum interesse de natureza política nesse sentido. Um exemplo disso vai ser o próprio Duque de Caxias, que vai ter um cargo no Estado, não porque ele fosse um general, mas sim porque ele fazia parte de um grupo político destacado que defendia ideias X, Y, Z. Portanto, essa função de participar do Estado, então conhecer esses meandros, por onde que sai, por onde que entra, qual que é a porta, com quem que fala, como é que faz isso, vai criar esse sentido de corpo, esse sentido de uniformidade e essa lógica geral entre esses indivíduos. Isso vai fazer com que, ou permite, ou é o cenário para que esses indivíduos não só componham
é um grupo de pessoas que gerencia o Estado e que participa dos mais altos cargos, mas principalmente que eles comunguem de ideias muito, muito, muito semelhantes. Então, quando nós falamos em pensamento jurídico-político imperial, nós estamos falando de uma estrutura de Estado política que vai ser essencialmente gerenciada por pessoas que entendem que a existência e a função do Estado e, portanto, o sustento dessas pessoas enquanto funcionários públicos pelo Estado é um modo natural de se viver. Vamos pensar o seguinte, são pessoas que trabalham para o Estado, que são sustentadas por ele e que obviamente trabalham para que ele exista dessa forma para que possam manter os seus cargos e seguir existindo como elas existem. Então, aqui a gente não está querendo colocar ou afirmar efetivamente que sejam só conservadores no sentido de conservar poder, mas parece bastante lógico que são indivíduos que pretendem poucas alterações de natureza social, política, institucional, jurídica, que promovam algum tipo de ruptura no Estado. Um exemplo bastante simples disso é pensar todo o processo dificílimo, legislativo, lento que nós vamos ter para a abolição da escravatura. Porque quem eram as pessoas que iam decidir com relação a isso? Portanto, parlamentares, membros do Senado, membros do Conselho de Estado, os ministros, são pessoas que não só fazem parte, vamos imaginar, de uma elite rural que vai se prevalecer disso, é claro que muitos fazem parte disso naturalmente, vamos ver isso na sequência com bastante calma, mas especialmente pensar que são pessoas que fazem parte da estrutura do Estado e que elas entendem que a estrutura do Estado funciona muito bem daquele jeito. Eles vivem daquilo, portanto não faz muito sentido promover alterações profundas nesse Estado, porque é óbvio que eles sabem e percebem que a abolição da escravatura, fazendo alterações e promovendo alterações sociais muito grandes, naturalmente vão promover uma alteração na própria existência e formação do Estado, o que por via de consequência poderia afetar a sua própria existência, seus cargos e a sua própria composição. Então, é só um pouco para a gente ter uma ideia, né? A ideia aqui, a pretensão que eu tinha com essa fala é muito mais destacar esses pontos que, de alguma forma, vocês vão conseguir compreender e depreender do texto do José Murilo de Carvalho. Então, só para que a gente possa fechar e firmar essas ideias. Primeiro, sempre que a gente fala em elite política, estamos nos referindo àquele conjunto, grupo de indivíduos que participa ou que tem a atribuição de exercer os mais altos cargos ou as mais altas atribuições e responsabilidades do Estado, seja ele qual for. No caso da experiência portuguesa, tradicionalmente, historicamente, esses indivíduos, ou esse grupo, vai ser composto por indivíduos que têm origem na nobreza. Mas não só origem na nobreza, o que obviamente sofreu muito próprio da monarquia primária, né, inicial portuguesa, mas vão ser indivíduos que, ainda que nobres, muitas vezes nobres falidos, decaídos, vão na maior parte das vezes passar a viver da função do Estado e não da sua vida anterior, vou imaginar, de uma atividade de subsistência ou de renda própria. A nobreza, por definição, vai ser por atribuição de cargos públicos ou cargos políticos. Então, a própria existência dessa corte, vamos pensar, monárquica, tanto portuguesa quanto brasileira, é composta por funcionários públicos ou por indivíduos que exercem algum tipo de função no Estado. Então, esse é um aspecto bastante primordial, bastante fundamental para que possamos compreender como que vai se desenvolver, ou como vão se desenvolver as relações jurídicas, políticas e institucionais dali em diante. E é claro que mesmo na ruptura da monarquia para a república, por mais que tenhamos uma ruptura institucional, naturalmente, como vocês já devem intuir, até pelos conhecimentos gerais historiográficos que vocês têm, mantemos em grande medida, em larga medida, essas relações. Então, a partir dessa ideia inicial, a gente tem que olhar para essa primeira composição e aí sim pensar se esse é o grupo hegemônico, quem que vai de alguma forma coordenar a condução desse Estado. E como na sequência a gente vai perceber quando formos ver a transição para a República, se ela não é uma transição violenta, de ruptura ou de revolução, a tendência é ser só uma transição de mudanças, mais de nomes do que necessariamente de pessoas, é natural que a gente não mude a forma de pensar ou as concepções e as ideias que são tidas ou havidas com relação a essa estrutura de Estado. Certo? Gente, a ideia, como eu falei hoje, era muito mais dar esse espectro geral para vocês. Na sequência, nós vamos tratar alguns temas que daí são um pouco mais objetivos, vamos ver como que qual a influência, como que a gente vai tratar
as relações escravistas e eventualmente abolicionistas, como que vai se dar a formação de um grupo político também, principalmente de coordenação política na transição para a República. Aí, na transição e na existência da República, como que a gente vai começar a organizar a formação da cidadania e não mais da figura dos súditos, né, e apenas pessoas relacionadas com o rei, para que a gente possa aí sim fixar-nos, né, e começar a olhar com um pouco mais de cuidado um cenário um pouco mais plural, mais múltiplo, que vai permear os primeiros décadas da República, mas especialmente na experiência imperial e na transição para a Primeira República, nós mantemos, e aí vamos ter aí uma noção muito mais uniforme. Por isso que se dá a importância de olhar a composição dessas elites, certo? Espero então que eu possa ter contribuído para a compreensão maior de vocês disso. Sempre se mantenho, sempre sigo disponível, disposta para que a gente possa seguir o debate, não deixem de perguntar, participem dos chats sempre nos horários das nossas aulas nas terças pela manhã e vamos continuar em breve. Tenho certeza que a gente vai poder se encontrar e vai melhorar a qualidade desse debate, certo? Então, até a próxima semana, vejo-os em breve. Até!